Bom dia. Bom dia. Gente, como é que estão indo os desenhos aí do arquitetônico? Ainda no comecinho. Ô, Eduardo, eu vou pedir só para te aumentar um pouquinho o volume do teu microfone, se for possível. Tá, não, é porque eu tava falando meio baixo. Agora deve estar bem melhor, né? Agora tá melhorzinho. Tá bom. Não, tá. Peraí, vou aumentar um pouco mais. E agora? Tá melhor. Tá. Não, então, eu tô bem no começo ainda, porque essa semana tava meio cheia das outras matérias também. Pois Aí então, os alunos estão comentando, né, que essa semana tá bem difícil. tá complicado. Nossa, para piorar, eu tenho uma matéria que tem só duas provas no semestre inteiro. Então, tipo, fica o conteúdo muito acumulado. E é cálculo, então, tipo, meu Deus. Cálculo 2 em duas provas só. Aí acumula bastante coisa. É bom por um lado e ruim por outro, né? Ruim Pois pelo é. fato do aluno ter menos, mas ao mesmo tempo é bom para o professor também. Tem os dois lados da moeda, né? Mas até para o professor deve ser meio difícil, porque também ele tem que selecionar, tipo, bastante conteúdo, se tu for parar para pensar. Sim, na hora de elaborar acaba sendo um pouco difícil de selecionar as questões mesmo. Só que ele vai corrigir Mas menos para gente, prova. eu vou ser bem honesta, para a gente o pior é a correção, pelo menos no meu É, ponto de vista. sim, não, com certeza deve ser difícil. Bem difícil. Mas enfim, né? Falando aqui um pouquinho da nossa atividade, né? Até pensando nessa, eu tenho ouvido, né, bastante comentários, não só da turma de vocês, mas também das outras turmas que eu dou aula, que essa semana está um pouco difícil. E esse foi um dos motivos que eu adiei um pouco a entrega, mas mesmo assim eu gostaria que vocês dessem um pouco de atenção, né? No caso Claro, do claro. arquitetônico, da elétrica, eu não adiei tanto, tá? Eu botei para quarta-feira, né, dia 18, e eu não adiei tanta entrega porque o foco para nós é o projeto elétrico. E projeto elétrico, ele leva um certo tempo. As aulas já estão postadas, mas eu ainda, para a turma de EGR 5619, que é a outra turma que eu dou esse conteúdo também, eu vou colocar um material extra, que é sobre dimensionamentos. Eu ainda vou lançar um vídeo sobre esse conteúdo, tá? Porque no caso da elétrica eu gosto de dar uma noção básica de dimensionamento, que é uma noção básica do que vocês vão ver na disciplina de projetos de instalações elétricas. Tem Não, algumas, eu faço algumas adaptações, né, para o conhecimento que vocês têm até o momento, mas já dá uma noção boa para vocês não chegarem zerados na disciplina de instalações. Eurico quer comentar alguma coisa, né? Sim, eu queria saber o que que é a cobertura nesse desenho. É tipo o telhado da. Hum, e ele tem que ser Sim, feito certinho assim, ou é só um negócio reto? ele tem que ser feito certinho, né? Tem algumas medidas ali da cobertura que elas não estão, né, indicadas na planta. Eu não sei se vocês chegaram a observar isso. No geral, a cotagem dessa planta ela está muito boa, tá? Foi uma das melhores que eu encontrei, uma das mais completas e que ainda quase que atende o nosso código de obras, né? Ela tem algumas coisinhas que estão um pouco fora,
porque No esse caso, projeto aqui é um projeto de outra cidade, mas, no geral, para aquelas medidas que da cobertura que não tem cota, né? Eu estou com a planta aberta aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Estão vendo a planta aqui aberta? uhum. Tá. Então, em alguns locais, né, que não tem a cotagem do telhado, por exemplo, esse cantinho aqui, ó, não tem a distância do telhado em relação à parede, certo? Certo. Considerem, nesse caso, a 30 centímetros, considerem essa menor distância aqui, ó, da cobertura. E, no geral, a cobertura ela tem 60 centímetros em relação às paredes externas, né, da edificação, com exceção desse trecho aqui, que eu estou mostrando para vocês na planta. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem, aqui tem a cotagem, aqui tá 25 mais 18, tá? Então, esse trecho aqui não teria problema. E daqui, se você fizer a linha com a distância de 60, você faz a linha um pouquinho maior, né? Cruza com essa outra aqui, ó, 43. Na verdade, ele deu, isso aqui foi uma redundância, né, que foi feita para poder marcar a cota da calçada. Essa cota aqui não precisaria ter. E também está repetindo aqui, né? Mas aí aqui no caso é 43, aqui no caso, aqui não foi informada a medida, nesse caso aqui você pode usar 30, tá? Não teria problema, porque a cobertura ela não está com as medidas indicadas nessa planta, certo? Não sei se vocês já observaram isso. Sim. A cobertura, nem a cobertura, nem a calçada, que seria essa linha aqui, ó, elas não estão com as medidas indicadas na planta, tá? E aqui no caso é 68, 68 a calçada, é 48, né, da cobertura. E aqui embaixo é 70, dessa parede externa, tá? Sempre as medidas de cobertura, e 25 aqui. Então, a única que faltaria seria essa daqui, tá? Do lado esquerdo, da parede esquerda, né, da nossa planta, ao lado do dormitório e da sala de estar. Aí, nesse caso, vocês podem considerar 30. Tá certo? Essas bolinhas em preto e branco ali, que tem escrito Cotas de nível. cota de nível, certo? É o desnível do terreno, assim, mais ou menos? Isso, a altura a altura dos níveis da edificação, né? No caso, quando Sim. ela está dentro da edificação, ela está dizendo qual que é a altura do piso em relação Uhum, ao nível do terreno. entendi. E aquela linha que, por vezes, corta o texto ali, aquilo ali é o que? É uma cinta? Só um instante, deixa eu verificar aqui. Bem no centro do desenho. Aqui uma linha tracejada. Não, não, essa linha contínua, onde tem tá ali, ó, 30, 101, daí corta bem o meio do R de dormitório 2. É uma cota que tá aqui, é uma cotagem, tá? Uma cotagem que foi feita da forma errada. Lembra Entendi. das regras de cotagem? Qual que é o erro aqui? Sim. Ela tá cortando o texto, não? Não é só isso, tá? Esse é um problema também, né? No caso, o nosso projetista aqui, ele deveria ter colocado o texto de uma maneira que a cota não passasse por ele, né? Ele poderia, por exemplo, ter reduzido a letra, algo simples de resolver, tá? Se vocês forem procurar projetos arquitetônicos na internet, até eu deixo de sugestão
esse exercício, vocês vão ver que os projetos têm muitos erros de cotagem, muitos erros, muitas práticas inadequadas, né, do que vocês aprenderam aqui na disciplina, tá? Por isso que eu pego muito no pé, que eu não quero que o projeto de vocês fique desse jeito, tá? E o ideal não Eu seria... acho até bom para ensinar quando tem os erros que a gente mostra o que não deve ser feito. O ideal, no caso, não seria jogar a cota mais para a extremidade? Ou não, O quanto a ideal isso? seria cotar em cadeia, sim. Botar em cadeia? Isso, depois eu vou mostrar para vocês como se faz a cotagem, tá? Eu vou deixar vocês trabalhando um pouquinho no desenho agora, aí depois eu vou mostrar como faz a cotagem, tá certo? Ok. E essas bonecas ali da porta são 5 centímetros também? Ah, tu diz a espessura da porta. Não, esse vãozinho que tem antes da porta ali. Essa, Esse cantinho. isso. Não, Então, do outro essa é lado. uma boa pergunta, porque isso aí nunca está nos livros, tá? Essa medida ela pode variar entre 5 a 10 centímetros. Ou uma prática que é boa também, e que eu acho mais adequada, né? Você botar 5 a 10 centímetros mesmo, tá? Nós vamos adotar 5, porque nesse caso a parede ela é mais fina, tá? Certo. Eu tô falando daquela dali para ela poder abrir, né? É isso. Onde fica a Isso, forra, desse cantinho aqui, ó, né? Deixa eu dar um zoom nele, só para o pessoal entender melhor. Seria esse cantinho aqui, né? Isso. Isso. Uhum. 5 a Uhum. 10 centímetros, tá bom, tá? O ideal é 5. O melhor é 5, tá? A ideia é só representar o canto da porta. Ah, já Muitas tô vezes as entradas são pequenas, então no fim é melhor representar com 5. bastante porta nesse projeto. Caramba. Tem. Mas ele não, aqui, por exemplo, ele não colocou, né? Aqui poderia ter colocado. Não, mas faz sentido. Tem bastante porta. Aqui no caso, aqui ele está separando os quartos, né? O banheiro. Aqui não é obrigatório, então ele deixou sem. No fim não está tão fora, não. Aqui tem 2 dormitórios aqui. E o D ali é o quê? Esse D que tá bem na lateral do projeto. Esse aqui é o corte. Hum. Aqui ele não indicou as setas, mas ele indicou as linhas de corte, que é nesse caso é o corte paralelo à fachada principal, né? É o corte transversal. E nesse caso aqui são os cortes longitudinais. Nesse caso ele optou por não fazer um corte em desvio e optou por fazer mais de um corte lateral, tá? No nosso caso aqui do projeto arquitetônico, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar só com a planta baixa, tá? Por isso que eu deixei ali no Moodle disponível para vocês somente 2 vídeos da aula de desenho arquitetônico, tá? Que aí nós vamos trabalhar só com a planta baixa e com as etapas de desenho da planta baixa. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no vídeo de desenho arquitetônico, de etapas de desenho arquitetônico da planta baixa, e para que vocês possam seguir aquelas etapas para poder executar o desenho, tá? Lá tem um guia muito bom, tem aquele guia ele está preparado para o desenho à mão, porém ele tem algumas coisas que são interessantes de se aplicar no CAD, por exemplo, a sequência de desenho dos cômodos, a sequência de cotagem, as sequências daquele guia são interessantes para você aplicar no CAD,
para vocês aplicarem no CAD. E só tem que fazer algumas adaptações, né? Por exemplo, se eu for desenhar os cômodos pelas partes maiores, que comandos que eu vou utilizar, tá? Então, vocês têm que lembrar quais são os comandos melhores para utilizar. Vocês podem fazer o desenho da planta utilizando a polilinha, que é algo que muitas pessoas fazem, principalmente da área de arquitetura e de engenharia civil. O pessoal gosta muito de desenhar por polilinha, a planta baixa, né? Por quê? Porque a polilinha você pode fazer linhas quebradas, tá? E aí você já faz direto o retângulo o contorno de toda a parede externa da edificação, dá o offset, depois faz as divisões internas. Essa é uma estratégia de fazer. A outra estratégia de fazer, eu gosto mais para mim, porque eu gosto mais de pensar por área, né? Então, vocês têm que verificar qual que é a forma que vocês gostam, que vocês pensam melhor as medidas, vocês organizam melhor na mente de vocês o trabalho com as medidas, tá? Então, no meu caso, que eu penso por área, eu gosto mais de trabalhar com retângulos e offset. Então, eu trabalho com as medidas do retângulo, das paredes externas, e depois eu aplico o offset nas paredes e faço os ajustes para os cômodos, né? Lembrando que os ajustes, eles devem ser feitos com trim, tá? E o trim, ele vai ser muito utilizado na hora de fazer o desenho das portas, né? Depois que você insere os blocos de esquadrias, você vai aplicar o trim para fazer as aberturas das portas, por exemplo. Tá claro? Alguém quer alguma dica, tem alguma pergunta quanto à elaboração do desenho nessa primeira parte? Pode falar. Só para eu me ambientar aqui. A única coisa que muda desse desenho para o desenho sem escala é que aqui a gente vai trabalhar em metros, né? A princípio. Pode ser em metros ou pode ser em centímetros. Eu vou deixar a escolha de vocês, aí eu vou... isso vai mudar na hora de mexer na plotagem e também na hora de fazer o ajuste da cotagem. Para quem trabalhar em metros, a cotagem vai ser mais fácil. Tá. Porém, a plotagem vai ser um pouco vai ser menos intuitiva. Na verdade, a plotagem, ela em escala no AutoCAD, ela já é um processo não muito intuitivo, tá? A não ser que você trabalhe com milímetros. Mas no caso para quem trabalhar em metros, a desvantagem é a forma como você vai pensar as medidas. Você vai ter que converter tudo para metros, né? Então, no caso, o desenho, ele está todo cotado em centímetros, né? Na nossa guia aqui. O projetista, ele foi um pouco relapso nessa parte da cotagem também, que ele deveria ter cotado em metros, tá? A norma de desenho arquitetônico diz que cotagem de desenho arquitetônico é em metros. Então, até que as áreas estão em metros também com 2 casas decimais, isso é requisito da norma. E a não ser as paredes, né? Algumas medidas em centímetros que não atinjam 1 metro, que atinjam menos de 1 metro, essas sim podem ser cotadas em centímetros, tá? Isso que a norma diz. Mas no nosso caso, nós vamos cotar tudo de maneira uniforme, tudo em centímetros, aliás, tudo em metros, né? E se você trabalha com metros no desenho, você configura suas unidades para metros, o que vai acontecer? Você vai ter que pensar decimal. Então, essa parede aqui interna, por exemplo, tem a parede interna da sala de estar, horizontal. Deixa eu mostrar aqui. Eu parei de compartilhar de novo. Então, essa parede aqui, por exemplo, que tem 3 metros e 64 centímetros, como que você vai desenhar? Quando você trabalha em metros, você vai ter que desenhar ela com 3,64, né? Então, você vai pensar nas unidades quebradas. Já se você trabalhar em centímetros, você vai sempre pensar em valores inteiros, tá? Então, o que eu gosto de fazer?
mas nada impede que vocês trabalhem com metros. Até quem quiser trabalhar com metros pode me falar que eu dou as dicas de como trabalhar, tá? Para quem trabalha em centímetros, é o seguinte, aí você vai pensar sempre em valores inteiros e só vai configurar a cotagem na hora de fazer a cotagem. Aí essa linha aqui, no caso, essa parede aqui, ela vai ter 364 centímetros. Tá claro? Sim, e, por exemplo, assim, se eu quiser trabalhar com as medidas do desenho em milímetros, a cotagem em metros, e aí, para auxiliar na plotagem, eu posso fazer isso ou daí não? Pode, aí você vai acrescentar um zero em cada medida, né? Sim, mais pela questão de auxiliar na plotagem, que você falou que é um pouco mais complicado. Então, pode, tá? Mas eu não recomendo. Eu recomendo assim, ó, eu vou trabalhar. No caso aqui, a cotagem já está toda em centímetros. Então, é só eu ler. Eu não tenho que pensar muito, tá? Aí você vai ter que tomar os cuidados, né? Na verdade, trabalhar em milímetros ou em metros não Sim. tem muita diferença, você só vai acrescentar um zero no final da medida, né? Aí depois é que você vai configurar a cotagem e a plotagem de formas diferentes. Pode falar, Eduardo. Eu queria saber mais sobre a espessura da porta e se tem muita importância a variação também, porque tem umas portas com medida diferente. Essa é uma medida também que não está nos livros, né? Assim como o canto ali que prende a porta, mas tem algumas recomendações práticas. Eu sempre ensino para os alunos para fazerem 1/3 da medida da parede. Tá? Então, nesse caso, a parede tem 12 centímetros, aí a gente vai trabalhar com 4 centímetros. Normalmente se adota de 3 a 5 centímetros a espessura da porta. Tá? Eu trabalho com 1/3 da parede. Certo, obrigada. A mesma coisa para as forras, né? O que é a forra? É aquela tabuinha que fica tampando a parede. E essa tábua que prende na parede, você desconsidera da largura que ele te dá a porta ou você tira da parede essa medida? Eu tiro da parede. Então, aí daqueles 5 centímetros, aí no caso vai ser 4, né? Aí eu coloco em cima mesmo dos 5 centímetros da parede. Pode falar, Yuri. Mas a forra, no caso, não seria da mesma espessura da parede? Você está revestindo ela? Até onde é fixada a dobradiça da porta, geralmente é de madeira. Então é da mesma espessura, não? Não, ela é do. Eu entendi o que tu quis dizer. É que normalmente se coloca na frente, né? Tu não arranca a parede fora. Eu entendi isso. Mas no caso da representação do desenho, a gente marca em cima da parede, tá? Na hora de instalar, sim. Na hora de instalar, tu coloca por cima. Mas não Ah, no entendi. desenho para representar, né? Aí Espessura. você coloca no cantinho, porque até aqueles 5 centímetros, nem sempre ele aparece, tá? Porque às vezes não é possível de deixar 5 centímetros para poder instalar uma porta. A minha porta de casa aqui, a da entrada, tem esse problema, eu não consigo deixar 5 centímetros para posicionar a forra e colocar a porta. Né? É que aí vai depender do que você vê na hora também, né? Tem que ponderar as duas coisas, na verdade. Né? Aí no desenho a gente representa em cima da sobrinha dos 5 centímetros que a gente deixa para Ah, representar a porta. eu que tinha entendido outra coisa, mas eu entendi o que você quis dizer. Só eu que tinha entendido. Eu achei que era a largura da forra. Daí a largura da forra é a mesma da parede, Não, a mas. largura é a mesma da parede, sim. Beleza. A largura, sim, é a mesma da parede sempre.
E a última situação é que a parte de escala eu só preciso me preocupar na parte da plotagem, né? Até então, no ambiente ali do CAD, eu não preciso me preocupar com isso, né? Você tem que fazer todo o desenho primeiro, depois e cotar. Depois que você fizer todo o desenho e cotar, aí você pode se preocupar com a plotagem. Beleza, obrigado. É assim que funciona.
Gente, vocês têm ainda alguma dúvida quanto à definição do traçado das linhas, a configuração de traçado? Uma dica que é boa também é sempre estar com uma calculadora à mão, tá? Ou você pode usar também, abrir ali uma planilhazinha no Excel para fazer as contas e organizar melhor as medidas, para que não se perca nas medidas do desenho.
Professora, com licença, não sei se a senhora recebe notificação, mas tem um aluno aqui com a mão levantada. Ah, sim, pode falar. Obrigada por avisar. Obrigada. Prof, eu só tinha uma dúvida quanto à altura do texto. Tem uma altura padrão ou isso não interfere assim, no trabalho? Então, na verdade, não interfere tanto, né? Aí você pode ajustar o tamanho do texto com o comando Scale, né? Principalmente se você usa o mText. Eu vou dar um exemplo aqui na planta, vou mostrar para você como faz. Estava aqui executando um outro comando. Então, aqui está o rascunho da planta, né? Como vocês podem ver, eu estava usando a técnica dos retângulos, para a gente poder conferir as medidas, e se eu quiser denominar vou pegar aqui a varanda, né? Que a varanda já foi conferida. Então, se eu quiser marcar o nome da varanda, eu vou utilizar o comando mtext. Vou desenhar a caixa de texto, tá? O comando mtext, só para lembrar, ele trabalha com caixas de texto, então você pode escrever várias linhas, e eu gosto de trabalhar com ele, porque além de trabalhar com os textos completos, você pode ajustar o texto utilizando o comando Scale, que é um comando de formatação de desenho. Então, você vai colocar aqui o nome do ambiente. Depois eu vou ter que colocar na layer correta, né? Que eu tô com a layer de paredes ativada. Então, eu coloquei aqui o nome do texto. Ó, como vocês podem observar, aparece aqui a caixa de configuração de edição de texto. Então, vocês podem mudar as letras. Eu vou colocar aqui no ISO CP, por exemplo, que é a nossa letra de caligrafia técnica. Não é obrigatório que vocês coloquem isso, tá? As configurações do texto eu vou deixar como by layer, né? Aí quando eu mudar de layer, ele vai pegar as configurações da layer, né? Que eu for mudar. Então eu vou colocar aqui o meu texto. Marquei aqui, ó, o texto ele saiu bem pequenininho a princípio. Então, o que eu vou ter que fazer para ele? Eu vou ter que ajustar ele para um tamanho que fique visível. Então, eu vou selecionar o texto, eu vou aplicar o comando Scale. Qual que é o fator de escala que eu coloco? Depende, você vai ter que ver. Você pode, por exemplo, arrastar o mouse, escolher um fator qualquer que você consiga visualizar o texto. Ou você pode já chutar um valor, né? Eu vou chutar aqui 10 vezes, por exemplo. Olha, ficou com um tamanho bom, tá? Foi mais sorte que juízo, mas ficou com um tamanho bom. Então, eu tô aqui no modo Word, eu tenho que sair disso aqui. Aí eu vou colocar aqui o texto da varanda e quanto que vale a sua área, né? Nesse caso aqui, o mText também é bom porque você vai ter que colocar uma segunda linha de texto que corresponde ao valor da área do cômodo, tá? Que é de 2,86 metros quadrados. Coloca a abreviação do quadrado, você pode colocar no seu teclado, ou você pode selecionar aqui na lista de símbolos de AutoCAD, tá? É importante saber usar essa lista de símbolos, porque é daqui que nós vamos tirar um dos símbolos da legenda do elétrico, tá? Então, aqui, formei qual que é a varanda. Nesse caso aqui, eu vou passar para a layer de texto. Tá claro? Sim, prof, obrigada. Só quanto à espessura da porta, eu tinha feito. Esses dias eu acabei usando 2,5. Aí eu deveria mudar tudo para 4, que é 1/3 da parede.
pode mudar para 3. 3 ou 4. Tá? O ideal é usar no mínimo 3, tá? 2,5 não se usa praticamente. Certo, obrigada. A regrinha do 1/3 da parede acaba funcionando bem. Até uma dúvida que me surgiu agora. Na layer esquadria, a gente vai colocar o quê? Porta e janela, é isso? Sim, os blocos. Ah, beleza. Tranquilo. Professora, até uma dúvida não muito a ver com a aula, mas você é formada em civil? Não, Ah, é desenho mesmo? não, eu sou formada em elétrica. Ah, em elétrica, entendi. Não, eu queria saber, tipo, até que ponto você pode ir nessas reformas de apartamento, ou enfim, de uma edificação qualquer, sem precisar de RT. Não sei te informar. Ah, entendi.
Gente, antes de mostrar a cotagem, queria mostrar uma coisa aqui para vocês sobre o desenho da planta. Ó, aqui a planta está tá praticamente pronta. Tá? Algumas linhas aqui eu botei com cores diferentes das cores apresentadas na layer. Eu vou agora passar tudo para by layer. E agora eu queria mostrar para vocês como fazer a lapidação dessa planta, né? Eu fiz toda pelo método dos retângulos, fui conferindo as áreas. E agora a ideia aqui é mostrar como fazer a lapidação dessa planta aqui para a gente chegar na divisão de cômodos da planta baixa, antes de inserir as esquadrias e antes de representar as projeções de calçada e cobertura, tá? Essas tarefas, essas etapas eu vou deixar para vocês fazerem. E logo depois da lapidação da planta baixa, eu vou mostrar para vocês a configuração da cotagem. Bom, então, para a gente, antes de aplicar o comando trim, é importante nós aplicarmos também o comando explode para quê? Para fazer algumas conexões entre as linhas de parede e fazer algumas extensões das linhas de parede. Por exemplo, ó, essa medida aqui, é importante sempre conferir as medidas com o comando measure, né? Measure geom. Essa medida aqui da cotagem, ó, ela tem que dar 24. E como que eu faço para marcar o corte dessa parede aqui, da parede externa, na medida 24? Eu vou aplicar um explode aqui nesse retângulo interno, tá? No meu caso, eu sempre fui desenhando pelos retângulos das áreas das paredes internas, né? Eu fui fazendo a divisão de cômodo sempre pelos retângulos das paredes internas. E eu vou dar um comando explode para fazer uma extensão de linha aqui. Então, eu vou estender essa linha. É importante, às vezes, deixar no modo orto para que a extensão ela saia retilínea. Ó, eu alonguei um pouquinho essa linha, aí agora eu posso aplicar o comando trim. Por quê? Porque eu criei a barreira de lapidação da planta, né? Eu criei a barreira para parar as arestas.
Então, eu vou aparar aqui todas as arestas excedentes, né? Selecionei os objetos do trim, dei um Enter, tanto os objetos limitadores quanto aqueles que vão ser aparados. Aí agora eu vou aparar as arestas, ó. Essa aresta aqui eu tenho que cuidar. Ó, essa aqui eu posso aparar, por quê? Porque eu limitei, eu incluí essas bordas aqui, ó, como barreira do comando trim. Então, não tem problema nenhum de eu apagá-las. Então, aqui está feita a bordinha, né, da parte de cima. Eu posso aparar também, ó, essa aresta aqui da parede, já posso fazer essa... Opa! Posso fazer a junção, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, ó, aqui, como vocês podem observar. Já cometi um errinho, por quê? Porque eu não selecionei essa barreira. Então, é importante eu aplicar o comando trim todo de novo, né? Para a gente aplicar o trim todo de uma vez, é interessante a gente selecionar a planta inteira, que aí alguns trechos de parede que você for aparar, vai servir de barreira para outros trechos de paredes, né? Então, eu vou dar um Enter e eu já posso aplicar o trim, ó. Então, eu posso aplicar aqui, ó, e aqui, aí eu formo a junção da parede. Aqui é a mesma coisa. Aí eu vou fazendo a limpeza do meu desenho. Essa linha aqui também não vai servir para nada. Algumas linhas já estão desagrupadas, aí essas linhas você pode simplesmente apagar com o comando Erase ou selecionando e apertando a tecla Delete. Nesse caso aqui do corredor, opa, fiz uma besteirinha. Nesse caso aqui do corredor, né, a gente vai aparar tudo isso aqui. Notem que aqui eu não inseri as portas ainda, tá? No caso do AutoCAD, diferente do desenho à mão, é mais interessante a gente aplicar o trim antes de inserir as esquadrias. Aqui já deu problema porque eu não selecionei a barreira. Apaguei a barreira antes, na verdade. Aí é só fazer a limpeza completa do desenho. Bom, aqui como vocês podem observar, tem algumas linhas que ficaram de fora da barreira, né, que precisam ser desagrupadas. Essa aqui, por exemplo, para que a gente forme a nova barreira e retire as linhas, né? Essa aqui também. Essa aqui precisa, tem que conferir na planta. Não, essa daqui não vai precisar. Essa daqui, ó, posso desagrupar essa. Agora para essa parte de baixo.
E está feita a minha planta, né? Então, aqui eu já fiz toda a limpeza da planta, já conferi aqui as medidas dos cômodos. Ó, algumas linhas que você não aplicou o trim, você pode simplesmente encurtá-las, né? É uma outra forma de fazer a limpeza do desenho. Aqui ainda tem alguns elementos a parar. E essas linhas menores aqui a gente vai selecionar para apagar. Bom, aí depois para aplicar o texto, né, eu posso simplesmente copiar a caixa de texto que eu criei no comando anterior. Aqui é importante desativar, aqui é interessante desativar o Object Snap, né, para aqui, ó, aqui eu rastreei um ponto que eu não queria, né, aí a caixa de texto ela foi puxada para aquele ponto rastreado. Então, que interessante às vezes a gente não trabalhar com o Object Snap, depois faz o ajuste dos textos, né, e denomina os cômodos adequadamente. Por exemplo, dormitório. Vou chamar de dormitório 1. Ele tem 8 metros e 1. Pode mostrar como é que se desativa o Object Snap ali? Eu tive muito problema com isso, eu não sabia o que que era. Então, o Object Snap ele é aquele comando que você executa simultaneamente. Então, você pode apertar nessa barra aqui, ó, nesse símbolo. No teu caso é o Mac, né? Isso. Mas acho que é igual. Aí você tem esse símbolo representado. Uhum. Se não, você escreve o snap na barra de comando, ou você... só que o Mac eu acho que o teclado é diferente. Para quem tem o Windows, dá para apertar o F3. Ah, essas teclas de funcionalidade não funcionam aqui. Pois é. Então, Mas beleza. o melhor é apertar o snap. Só para eu entender, ele alinha o objeto que tu... Faz rastreamento de pontos para Aham. poder fazer alinhamentos, né? O comando que alinha de fato é o OTrack, que é o Object Tracking, que é esse aqui, ó, do ângulozinho. Aham. Tá? Eu tive bastante problema com isso. Às vezes eu ia colocar um objeto e ele saía em um ponto totalmente distinto do que eu queria. Não sabia o que que era. Então, aí, no caso do Mac, eu recomendo tentar ativar pela barra de comando, digitando o snap, ou você pode tentar achar o símbolo, né? Os símbolos do Ribbon, pelo que você me mostrou, É igual, é igual. são parecidos, são iguais, né? Aí tem que ser esse símbolo aqui. E você Uhum. pode apertar ele enquanto você estiver executando um outro comando, tá? Os comandos dessa barra aqui, você executa ele simultaneamente aos comandos de desenho ou de formatação de desenho, tá? Então, aí você vai alterar as áreas, né? Eu só vou aqui colocar os nomes e eu não vou alterar as áreas só para a gente ir mais rápido, tá? Então, aqui só para a gente identificar os cômodos, eu coloquei os nomes, depois a gente edita as áreas. E como que nós vamos fazer a cotagem? A cotagem, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas instruções da cotagem, que tem muitas etapas. Bom, cotagem ela é feita principalmente pelo comando dim, que significa dimensions, tá? Aí você tem uma série de configurações de cotagem. Se eu digitar dim aqui, ó, eu vou ter uma série, como vocês podem observar na minha barra de comandos, apareceu uma série de opções. E essas opções têm a ver com quem? Principalmente com a disposição da cotagem, tá? Ou com
com a disposição e com a disposição da própria cotagem e das cotagens posteriores, né? Então, se eu coloco aqui, ó, DIN contínuo, esse daqui é o comando de cotagem em cadeia, que é o adequado para o desenho arquitetônico, tá? Aí eu vou selecionar a primeira linha que eu quero cotar, a primeira linha de origem. Aí agora eu vou selecionar os pontos que eu quero, né? Ó, então, eu estou cotando aqui a parede, tá? Antes de cotar, é importante a gente ativar a layer de cotas. Então, vou selecionar a opção contínua, selecionar a linha que eu quero cotar. Aí, agora, a primeira cotagem, ó. Aqui. Agora, seleciono a linha, faço a cotagem, né? Seleciono a linha, faço a cotagem, tá? Isso aqui é a cotagem contínua. Eu posso mudar essa cotagem aqui de lugar, tá? Nesse caso aqui, vocês estão achando o texto da cotagem pequeno ou grande? Pequeno. Tá pequeno, né? E outra coisa, o símbolo da intersecção entre a linha de cota e a linha auxiliar, é esse mesmo que deve ser representado no desenho arquitetônico? Não. Não é, né? Ou é a barra dupla ou é o ponto. Então, como que nós vamos fazer para configurar a cota, né? Você pode configurar a cota. Então, como que você vai fazer? Todas as configurações de cotagem e de texto estão inseridas aqui na aba de anotações, a aba Annotate. Aí aqui tem uma seção relacionada à cotagem. E aqui, como vocês podem observar, tá identificado, tá selecionado um estilo de cota. Nós vamos configurar um estilo de cota para esse desenho que nós estamos trabalhando, tá? Então, para fazer essa configuração, eu vou aqui, ó, nessa setinha, no canto inferior direito do quadro de comandos Dimensions, né, da parte do ribbon referente aos Dimensions, e eu vou configurar os estilos de cota. Existem uma série de estilos, o estilo anotativo, tá? O estilo anotativo, ele normalmente acompanha a escala do desenho. No caso aqui, o desenho está todo em escala natural, esse é um estilo interessante para nós copiarmos. E tem os outros estilos que não acompanham a escala do desenho, que são o estilo ISO 25 e o estilo Standard, tá? A gente estava cotando no ISO 25, o estilo ISO 25 ele é conforme as normas ISO 25, não é o que a gente quer, tá? Então, no caso nós vamos copiar esse estilo anotativo, aí para a gente copiar um estilo e depois fazer as configurações que nós desejamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o estilo de origem que nós vamos copiar e nós vamos selecionar a opção New. Aí o novo estilo, você vai nomear e vai abrir a janela de configuração, tá? Então, aqui tem uma série de opções. Aqui, a primeira aba que apareceu é de símbolos e setas, que é a parte dos fechamentos das linhas de cota, da intersecção entre linha de cota e linha auxiliar. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a opção Architectural Tick, né, que é a barra de 45 graus, e
tanto para o primeiro e para o segundo fechamento de cota. Essa parte aqui do líder a gente não mexe, não serve para muita coisa. E nós vamos aumentar esse símbolo. Por quê? Porque como o nosso desenho está em escala natural, as medidas são grandes, então a gente pode aumentar um pouco essas medidas. Então, quais são as medidas que nós vamos colocar? Vamos colocar aqui uma medida de 7,5 unidades, tá? Essas medidas já foram todas anteriormente testadas. Aí, quando você configura a plotagem, elas vão ser reduzidas conforme a escala que você aplicar na plotagem, tá? Então, a gente coloca medidas grandes para que apareça no desenho, tá? Para que fique legível no desenho. Então, aqui eu vou colocar 7,5 e tem outras configurações de cota, tá? Que configurações são essas? Configurações referentes às linhas auxiliares. Como eu aumentei muito o símbolo de fechamento da cota, então aqui no exemplo aparece essa modificação, só que nós vamos aumentar outras medidas, não vai ficar desse jeito. Bom, tipo de linha, né? Vamos botar todas as opções aqui, by layer. A cor também by layer, tá? Todos os tipos de linha são by layer, não é by block. Que aí ele pega todas as configurações da layer. Baseline spacing, essa configuração aqui é a configuração do posicionamento do valor. Esse valor ele está próximo da linha de cota. Vamos botar um valor de 5, tá? Aí a letra vai ficar um pouco afastada da linha de cota. Linhas de extensão. Essas linhas de extensão elas estão muito curtas, tá? Que são as linhas auxiliares. Aliás, a extensão das linhas auxiliares em relação à linha de cota, tá? A gente pode colocar de 3 unidades, já aumentou um pouquinho aqui, como vocês podem observar. Até 5 unidades, aí fica um pouquinho maior. E o offset da origem. O offset da origem é o quão distante a cota vai estar da medida indicada. É bom afastar um pouquinho mais para que não fique tão... para que a cota não fique junto do desenho, tá? Para que a cota não fique colada no desenho, né? Então, vamos botar uma unidade de medida. Você pode fixar as linhas auxiliares, extension lines, tá? No AutoCAD, são linhas auxiliares da cotagem, as linhas que fazem referência à medida. Aqui, no caso, se eu fixar em 1, como vocês podem ver, no modelo está muito pequeno. Vamos botar aqui uma unidade bem maior, 100 unidades. Tá? Já vão ficar maiores. Tá? Aqui não aparece, mas no desenho vai aparecer. Essa configuração aí de fixar as linhas de extensão, ela nem sempre fica bem clara, tá? No exemplo, mas depois, quando vocês forem desenhar a cota com esse estilo, vocês vão conseguir ver. Tamanho do texto, né? Isso é super importante para que consigamos ler o texto. Então, 10 unidades de medida e eu vou ter um texto grande. Notem que aumentando o texto, né? A cotagem, a simbologia da cotagem já ficou bem menor, né? Quando eu aumentei o texto. Aí agora nós vamos fazer a configuração dos valores, tá? Nessa parte final é importante nós sabermos qual que é a unidade de medida que o nosso desenho está configurado. É interessante deixar na cotagem 2 casas decimais, tá? Quando a gente cota em metros, a gente deixa pelo menos 2 casas decimais, isso é da norma. Separador de casas decimais, nesse caso, é a vírgula.
aqui ele deu uma sugestão de arredondamento, né? E agora, para configurar a cotagem em metros num desenho que foi feito em centímetros, que é o caso do meu desenho, o que eu vou fazer? Eu vou configurar o fator de escala da cota. No meu caso aqui, a cota está toda configurada na unidade padrão, em centímetros. Quando eu for cotar o desenho, eu vou ter a medida em centímetros. Então, eu vou fazer a conversão de unidades, 1 centímetro é 0,1 metros, e eu vou colocar esse fator de escala da conversão de unidades aqui no campo Measurement Scale Factor. Tá? E eu posso aplicar essa cotagem somente no layout e não no ambiente model, tá? Eu não marco essa opção, eu deixo a cotagem em metros mesmo no ambiente model, tá? É uma forma de você não se confundir, mas eu nunca utilizei. De importante para ser configurado na cotagem era isso, tá? Então, agora nós vamos aplicar a cotagem. Eu vou selecionar, então, esse estilo cotas arc e eu vou modificar o estilo dessas cotas aqui que eu fiz anteriormente. Não, vou deixar uma só para vocês compararem. Ó, cotas arc. Já ficou bem mais simples de ler, né? E bem mais legível, não ficou? Sim. E E para fazer isso outra coisa que é importante observar, ó, aqui a linha está curta, tá? Mas eu vou mover essa cota só para vocês verem repararem numa coisa. Ó, as linhas de extensão aqui estão fixas, tá? Aqui também. Ó, se eu for mover, a linha de extensão está fixa, tá? Eu vou desenhar uma cota nova, só para vocês verem como a linha de extensão está fixa. Aí eu aplico o DIN. Ó, como eu estou fazendo uma cotagem no estilo anotativo, então sempre vai aparecer a configuração da escala da cotagem. Nesse caso, a escala natural, tá? Então, se eu quiser fazer uma cotagem, ó, selecionar essa opção, ó, quando eu vou cotar, ó, estão vendo que a linha auxiliar, ela tá fixa, né? Posso mover a cota, a linha auxiliar vai estar fixa, então eu vou deixar a cotagem dessa forma. Se eu quiser cotar em cadeia, DIN contínuo. Aí eu vou selecionar a cotagem, ó. Deixa eu ver. E eu vou utilizar o Object Snap para fazer a cotagem em cadeia, né? Eu consigo fazer a cotagem em cadeia sempre em uma linha. Ó, o bom de fixar a linha de cota que aí... Deixa eu me contar. Notem que tá tudo em metros, né? Ó, aqui eu vou ter um caso que eu vou ter que cotar por dentro. Aí esse caso eu vou ter que cuidar, né? Para não entrar em conflito com o texto.
Gente, quanto à cotagem, alguma dúvida? Eu tenho duas. Pode falar. Essa configuração do Gym Style antes de começar a cotar? Já para deixar no padrão. Sim. A gente fez antes, né? Que eu só mostrei para vocês como cotar. Uhum. Gente, tô vendo que a gente passou um pouquinho do tempo aqui, tá? Hoje eu vou encerrar por aqui. Beleza. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, hoje tem atendimento, vocês podem me chamar no chat sempre, tá? Eu tô sempre de olho. Se eu não tiver no computador, eu olho no celular, então não tem problema de vocês me chamarem no chat, tá? Aí Tá bom. hoje tem atendimento até às 3h30, da 1h30 às 3h30. Pode ser que eu esteja um pouco ocupada no atendimento, tá? Que hoje o atendimento vai ter algumas demandas extras, mas é só chamar se tiver dúvida, tá bom? Ah, beleza, então. Eu vou te chamar ali, então. Tá. Então, até o atendimento e até sexta-feira. Até.